Como alugar uma casa nos Estados Unidos? Se você está pensando em se mudar para cá, mas está perdido, sem saber nem por onde começar, esse vídeo vai te ajudar. No vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber antes de alugar uma casa aqui nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre os principais tipos de casa aqui. Eu também vou te mostrar quais são os melhores sites de busca para você encontrar a casa perfeita para você. A gente também vai falar sobre quanto custa diferentes tipos de casa e de apartamentos aqui nos Estados Unidos. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Sara, eu sou brasileira e moro aqui nos Estados Unidos há mais de 3 anos. Aqui no canal eu gosto de compartilhar um pouco da minha experiência como imigrante aqui nos Estados Unidos para ajudar outras pessoas que estão pensando em se mudar para cá. Bom, saber o real custo de vida dos Estados Unidos é fundamental para quem está pensando em se mudar para cá. Por isso eu resolvi fazer uma série aqui no canal sobre esse tema e o vídeo de hoje é só o primeiro vídeo dessa série. Eu resolvi começar falando sobre moradia porque geralmente o custo de uma moradia é o maior custo que a gente tem no nosso orçamento. Bom, e se você quer saber como alugar uma casa aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que você precisa pensar é sobre o seu orçamento. Até quanto que você está disposto a gastar com o aluguel? Assim, qual que é o seu limite? Qual que é o máximo que você pode gastar no valor do aluguel? Pensa aí nas suas despesas, pensa no tanto que você recebe e até quanto do seu orçamento que você quer se comprometer com o valor do aluguel. Isso vai te ajudar quando você entrar no site de busca para procurar uma casa. Você consegue fazer o limite por preço lá. Então, isso é um fator muito importante. A outra coisa que você precisa pensar logo de cara são quais são os requisitos básicos de uma casa para você. O que precisa ter, o que não pode faltar. Por exemplo, talvez você tenha um cachorro e você precisa de uma área externa, aberta, para que esse cachorro possa correr. Tá, quantos quartos que você precisa? Você quer 2 quartos porque você quer dormir em um e quer usar o outro quarto como escritório porque você está trabalhando de casa? Ou você tem uma família grande e você precisa de mais quartos? Quantos quartos, quantos banheiros você precisa? Você precisa de uma garagem ou você topa estacionar o seu carro na rua? Tudo isso vai ser importante e vai te ajudar quando você estiver realmente fazendo a busca pela casa perfeita para você. Bom, se você já sabe o quanto que você pode gastar no aluguel e se você já pensou, fez a sua listinha do que realmente aquela casa precisa ter para você, o que você não abre mão, a próxima etapa seria começar a pesquisa, entrar nos sites online para pesquisar a casa que funciona para você. Mas se você nunca fez isso aqui, eu acho importante aprender quais são os principais tipos de casa que você vai encontrar. Porque é importante você conhecer a nomenclatura, saber os termos que eles usam para saber se aquela casa realmente vai funcionar para você ou não. E aqui eu vou deixar algumas dicas para você. Se você, por exemplo, é solteiro, tá vindo para cá pela primeira vez e tá querendo economizar uma grana porque você tá querendo juntar dinheiro, talvez, ao invés de alugar uma casa completa, seja melhor para você alugar apenas um quarto e dividir aquela casa com outras pessoas, que podem ser pessoas estranhas, e tudo bem. Assim, é esquisito quando eu falo que você vai alugar uma casa com estranhos, mas aqui isso é uma coisa muito comum, especialmente entre estudantes universitários. Eu vou te contar o meu exemplo. Eu morei num apartamento de 4 quartos. E eu dividi esse apartamento com outras 3 pessoas. Uma brasileira, que eu já conhecia, e as outras 2 pessoas eram completos estranhos para mim até o dia da mudança deles. Era uma chinesa e uma americana. Então eu dividi o apartamento com essas outras 3 pessoas e a gente compartilhava as áreas comuns do apartamento. Então a gente compartilhava a sala, a cozinha, o banheiro e cada um tinha o seu quartinho. Então no meu quarto tinha a minha cama, a minha escrivaninha, que era a minha área de estudo, e uma cômoda com as minhas roupas. E aí o restante da casa a gente dividia. Essa é uma forma muito bacana para quem está querendo economizar um dinheiro, mora sozinho e quer economizar um dinheiro. Divide o aluguel da casa, você vai com certeza encontrar uma casa melhor, porque vocês estão dividindo aquele valor, e também talvez você consegue, por aquele valor, alugar uma casa com uma localização melhor, que seja mais próxima da faculdade, que seja mais próxima do seu trabalho, e por aí vai. Existe um outro tipo de aluguel aqui, um outro tipo de casa, que também funciona muito para quem mora sozinho e quer economizar dinheiro, que seria alugar um estúdio. Os estúdios são, na verdade, apartamentos pequenos, assim, de uma área bem pequena, tipo uma kitnet. Eles geralmente não têm uma separação, uma parede entre os cômodos. Então, a sala, o quarto, a cozinha são todos abertos, é aquele conceito aberto, só o banheiro é separado. E essa área é bem pequena.
Esse tipo de apartamento é bom para quem é solteiro, quer economizar um dinheiro, mas não topa dividir casa ou apartamento com outras pessoas. Então, essa também é uma opção boa. Geralmente aqui existem vários tipos de estúdio no centro da cidade, por exemplo. Então, no andar de baixo funciona uma loja, um restaurante, um bar e eles alugam a parte de cima que funciona como estúdio. Essa pode ser uma boa opção para você também. Agora, se você já está se mudando com mais pessoas, talvez você é casado, talvez você está se mudando com o irmão, ou talvez você já tenha sua família, já é casada, tem filhos e por aí vai. Uma outra opção é o que eles chamam aqui de multi-family home, ou seja, é uma casa com várias famílias. Eu sei, parece esquisito, mas aqui também é comum. Bom, o que acontece? Essas casas geralmente são casas grandes, são casas maiores, de 2 ou mais quartos, 2, 3, 4 quartos. E eram casas grandes, eram umas casas únicas antigamente. E aí o que o proprietário decidiu fazer? Ele decidiu separar unidades diferentes dentro daquela casa para aproveitar melhor o espaço e também para fazer mais dinheiro com o aluguel. Na nossa primeira casa aqui em La Crosse, que a gente alugou, uma casa, era um sobrado, e aí a gente alugava o andar de baixo daquela casa e tinha uma outra vizinha morando no andar de cima da casa. Dentro da casa, você não conseguia ver a casa do vizinho, você não tinha acesso à casa do vizinho, assim, eram entradas independentes. Então eu e meu esposo, a gente podia usar a entrada da frente e a entrada de trás da casa para ter acesso ao nosso andar, e a vizinha de cima tinha uma entrada lateral que ia pro andar de cima. Mas em cada andar a gente tinha nossas coisas, então nosso andar tinha cozinha, tinha banheiro, tinha quarto e tinha sala, e no andar de cima a mesma coisa, então ela tinha a cozinha dela, tinha o banheiro dela, tinha tudo. E a gente não tinha muito contato, assim, às vezes só se via quando um tava estacionando o carro, coisa do tipo, mas a gente não via a casa do outro nem nada do tipo, porque são unidades isoladas dentro da mesma casa. Eu contei o meu caso que eram andares diferentes, mas também existem exemplos de casas que são germinadas, ou seja, aqui tem a casa, tem uma unidade de um vizinho e só tem uma parede separando o outro vizinho. Não são que as casas são separadas, as casas são grudadinhas parede com parede. Então pode ser que você escute mais o vizinho, se o som tá alto ou se o vizinho tá fazendo festa, alguma coisa assim, esses barulhos podem te incomodar mais. Mas também é uma forma boa de você ter o seu próprio espaço, de você ter uma área maior na sua casa e de você também economizar, de você não pagar tão caro no valor do aluguel. Naquela época que eu morava nessa casa, que a gente alugava o andar de baixo da casa, era uma casa que tinha, como eu falei, sala, cozinha, banheiro e um quarto. A gente também tinha direito a uma varandinha e a garagem era nossa. A gente pagava naquela época $750 e isso também a água era incluída nessa casa. Tá, mas aí você me pergunta, Sara, mas a gente quer alugar uma casa, mas a gente quer alugar uma casa completa, a gente quer alugar uma casa só pra gente, uma casa com mais quartos, porque a família é grande, mas a gente não quer ficar parede a parede com o vizinho, não. Como é que a gente faz? Qual que é o tipo de casa? Essas são o que eles chamam aqui de single family home, ou seja, casas de famílias separadas, são realmente casas com estruturas separadas umas das outras. Você pode até ter um vizinho próximo da casa, mas a casa ali não é parede a parede, não. Bom, agora que você já separou a quantidade do seu orçamento que você pode gastar no aluguel da sua casa, se você já fez a sua listinha do que realmente é necessário ter na sua casa, e agora que você já conhece os tipos de casa, é hora de fazer a busca online. Existem vários sites aqui que podem te ajudar a comprar ou alugar uma casa. Os 3 que são os meus favoritos são o site da Trulia, do Realtor e o Zillow. Como eu falei, o que é legal desses sites é que dá pra você procurar por categoria. Ou então você quer uma casa de 1 quarto, você quer uma casa de 2 quartos e por aí vai. Você tem pet ou não tem pet? Você tem cachorro ou você tem gato? Tem casas aqui que o proprietário permite você ter cachorro ou você ter gato. Já tem outros proprietários que são mais rigorosos e eles não vão permitir que você tenha cachorro ou gato. Se você se mudar para uma casa que o proprietário não permite, tá lá no contrato, e ele descobrir que você tem ou cachorro ou gato, você pode pegar uma multa altíssima. Então, já na hora da sua busca, já procura por proprietários que aceitem animais, se esse é seu caso. Uma coisa muito legal daqui, quando você aluga uma casa, é que aquela casa já vem com alguns eletrodomésticos. Então, quando você aluga uma casa, todas as casas que eu aluguei aqui já vinham com fogão e com geladeira.
Então você não precisava comprar ou levar o seu, já estava ali pronto, que é uma mão na roda para você, né? Algumas casas oferecem, por exemplo, elas têm máquina de lavar louça dentro da casa, você não precisa pagar a mais por isso, já faz parte do valor que você está pagando de aluguel. Algumas outras têm máquina de lavar a roupa e máquina de secar a roupa dentro de casa. Algumas não tem dentro da casa, mas tem dentro do prédio. Então tudo isso dá para você pesquisar nessa busca aqui que você está fazendo. O valor do aluguel vai depender de estado para estado, de cidade para cidade. Essa é da região que eu moro, foi o que eu mostrei para vocês aqui da região centro-oeste. Então deu para vocês terem uma ideia de preço, dependendo do tipo de casa, do tipo de apartamento. Se você achou um apartamento ou uma casa que você gosta nesses sites, geralmente tem uma caixinha ali que você pode mandar um e-mail, colocar o seu telefone e pedir para aquele corretor entrar em contato com você. Não come mosca. Se você gostou da casa, tá no preço que você gosta, manda mensagem para ele ou para ela e pede para você agendar uma visita para aquela casa. Aqui, esse mercado de aluguel ou de compra de casa é um mercado muito rápido. Então, se você demorar para entrar em contato com essa pessoa, eles podem mostrar para outras pessoas e vender aquilo ou alugar antes de você. Então, já manda uma mensagem logo para eles falando que você tem interesse em fazer uma visita. Quando você for fazer a visita, se depois que você leu a descrição, que você viu as fotos da casa, o que você tiver de dúvida sobre aquela casa, pergunta na hora. Pergunta como que funciona o contrato, qual longo que é o contrato de aluguel. Se tem alguma daquelas coisas da casa, como eu falei, que a maioria das casas já vem com fogão, já vem com a geladeira, você pode perguntar ou abre os armários, ver o que tem. Pergunta se tem micro-ondas, se aquela casa tem aquecedor, se aquela casa tem ar-condicionado. Pergunta tudo que você tem vontade durante essa visita. Tem casas aqui que você paga o valor do aluguel e eles te cobrem alguma coisa, alguns dos seus gastos. Por exemplo, nas casas que eu morei aqui, geralmente quando a gente pagava o aluguel, eles cobriam a água, o valor da conta de água, o proprietário da casa cobria. Não é sempre a regra, assim, pode ser que tem casa que eles vão cobrir isso com internet, pode ter casa que eles não vão cobrir nada, mas é sempre bom perguntar. E aí, se você gostar daquela casa, você visitou, você gostou, tá dentro do seu orçamento, você vai ter que fazer uma proposta para aquela casa. Eles não te aceitam logo de cara, não. O proprietário da casa geralmente faz um background check, ou seja, ele vai meio que ver a sua ficha, se você já teve as suas referências, se você teve algum problema com o seu antigo inquilino ou não. Eles vão ver, tem lugar que vê se você tem ficha com a polícia ou não. Então tudo isso, esse proprietário pode levar em conta. Eles também olham muito aqui o que eles chamam de credit score, ou meio que o nosso Serasa, sabe? Eles vão saber se você é um bom pagador ou não. Bom, como eu falei pra vocês, eu morei naquela época com as minhas roommates, com as minhas colegas de quarto, na época do meu intercâmbio, mas que foi um processo diferente, eu não realmente pagava aluguel naquela época, porque era parte do meu intercâmbio. Depois disso, a gente se mudou para uma casa na cidade de Ripon, que é uma cidade bem pequenininha de Wisconsin. Naquela época a gente pagava 750 de aluguel. A gente alugava o que eles chamam de apartamento, ou seja, era um andar só. Abaixo da gente tinha um bar, que era o dono do bar, era o dono dessa casa que a gente alugava. O que era de boa durante a semana, só dia de sábado, que geralmente eles tinham música ao vivo, que incomodava um pouco. Mas naquela casa a gente tinha 2 quartos, na verdade a gente não usava um, mas a gente tinha 2 quartos, banheiro, cozinha, e era uma cozinha bem grande na real, que era a cozinha e a sala de jantar. A sala que também era bem grande e a gente pagava 750 de aluguel e também era incluído a água. Então eles pagavam água pra gente e a gente não pagava. Nessa casa tinha... na segunda casa que a gente morou de aluguel foi na cidade de La Crosse, que é essa mesma cidade que eu tava pesquisando nesse site de busca. Como eu falei, foi essa casa que a gente alugou o andar de baixo da casa. Era uma casa mais antiga, mas assim, bem cuidadinha. A gente tinha um quarto, a sala, a cozinha, o banheiro. Tinha a basement, que é o porão, mas não era uma basement que dava pra gente usar como cômodo. Lá na basement só ficava a nossa máquina de lavar e a nossa máquina de secar. E a gente fazia como storage, como estoque. Tipo assim, se a gente tinha nossas malas, essas coisas, a gente guardava nesse andar de baixo da casa. E nessa casa a gente tinha um quintalzinho também, que era bem legal, e a garagem. A gente pagava a mesma coisa de aluguel nessa casa, e era um quarto só, mas a cidade era maior. E a gente pagava 750 e ele também cobria a água nessa casa.
Agora, nessa casa aqui que a gente mora, é uma casa nossa, a gente comprou a nossa primeira casa, finalmente, mas depois eu posso fazer um vídeo contando como é que foi esse processo de comprar a casa e meio que comparando a casa de aluguel com a casa própria. Eu espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te responder. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, como eu falei, se inscrevam aqui no canal, porque esse é só o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre o custo de vida aqui dos Estados Unidos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!